Como alguém pode ser tão ambiciosa e tão preguiçosa ao mesmo tempo? Eu sei bem como é porque eu me considero uma pessoa ambiciosa, eu sonho grande, eu quero mudar de vida, eu quero alcançar grandes coisas. Eu estudo sobre desenvolvimento pessoal, mas que há algum tempo eu senti que eu tinha uma dificuldade em agir com consistência. E é nesse ponto que está o conflito. Você quer fazer grandes coisas, mas existe uma distância entre o que você deseja e o que você executa. Então, se você se identificou com isso, pega o seu cafezinho, fica por aqui e vamos conversar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter os meus momentos de reflexão, então eu tenho o meu diário onde eu sento e escrevo. E antes de buscar uma solução para minha preguiça, eu parei e me perguntei: será que é preguiça mesmo? A preguiça, ela pode ser apenas um nome que nós damos para algo que é ainda mais profundo. Pode ser o medo de começar e ver que você não é tão boa quanto imaginava. Pode ser o medo de ser vista tentando e falhar. Pode ser o perfeccionismo, você esperar ter tudo pronto, tudo perfeito para então começar. Pode ser a sobrecarga mental, o cansaço, a cobrança excessiva. Pode ser algo também que é principal, que muitas pessoas acabam desistindo dos seus objetivos, que é a falta de clareza, a falta de saber aonde quer chegar, a falta de ter aquilo internalizado dentro de si, sabe? De saber, ter na ponta da língua o que tem que fazer e aonde quer chegar. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa refletir, porque eu percebi que muitas vezes o que me atrapalhava nos meus objetivos era o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa que eu me considero perfeccionista, mas eu estou trabalhando isso em mim. Que querer esperar tudo estar pronto, tudo estar perfeito para começar. E um exemplo disso na minha rotina é, por exemplo, os meus vídeos do canal. Os vídeos que eu menos gostei, que para mim foram os vídeos assim que eu não postaria, mas eu postei ainda assim, foram os meus melhores vídeos aqui no canal, que me trouxeram mais resultados, mais visualizações, mais comentários. Então, para trabalhar o perfeccionismo em mim, eu comecei a focar no suficientemente bom. Ok, não gostei, não está do jeito que eu gostaria, não está perfeito o suficiente, mas está suficientemente bom, vou fazer do mesmo jeito, vou postar do mesmo jeito, e é isso. Outra coisa também que eu notei em mim, que eu dava o nome de preguiça, era o medo de ser vista tentando e falhar. E a real é que eu comecei a perceber que o medo é algo que ele só vai embora se eu agir contra o meu medo. Então eu comecei a fazer mesmo assim. Ah, beleza. Tô com medo? Vai com medo mesmo. Esses dias eu saí com uma amiga, a gente foi numa cafeteria e a ideia era gravar um coffee date, um vlog nosso no café. E eu percebi que quando a gente começou a gravar, as funcionárias ficaram olhando pra gente com um olhar de julgamento. E aquilo me fez travar, me fez querer parar de gravar. Só que eu comecei a pensar, cara, se eu não gravar, depois o meu arrependimento vai ser bem maior. E elas estão me olhando, elas estão pensando sobre mim, mas talvez só nesse momento, daqui a pouco elas esquecem que eu vim aqui, que eu existo e tá tudo bem. Então, tô receosa, tô com medo do julgamento, mas vou assim mesmo. E é nesses momentos que a gente enfrenta o medo que a gente vai se tornando mais corajosa, sabe? Então é algo que funcionou pra mim. Outro ponto que acontecia muito comigo, e é legal você prestar atenção, que é o vício de planejar mais do que agir. Quando nós planejamos, decoramos o Notion, fazemos todo aquele malabarismo que deixa tudo mais bonitinho, isso é bom, isso é legal, mas traz uma sensação de movimento, uma sensação que estamos progredindo. Quando na real, muitas vezes, quando a gente só fica no planejamento, a gente está procrastinando a execução. Então é igual eu ficar vendo vídeos sobre como correr, como pisar melhor, eu comprar o melhor tênis, o meu lookinho, o relógio, mas nunca de fato eu saí para correr. Então cuidado, porque o planejamento é importante, sim, é fundamental,
mas é o agir, é executar que vai te fazer sair do lugar e ter os resultados que você quer. O terceiro é o peso de querer mudar tudo de uma vez. É o erro de você não querer melhorar 1%, mas sim 100% tudo de uma vez. Então, a partir de amanhã ou a partir de segunda, eu vou acordar 5 horas da manhã, vou ler, estudar, treinar, correr, vou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu aprendi que quando a meta é impossível, o fracasso é só questão de tempo. Quando eu comecei na academia, logo lá, bem no início mesmo, porque sim, eu fui para academia várias vezes e falhei várias vezes, não continuei. Mas logo no começo, eu falei assim: vou começar na academia e vou mudar a minha vida. A partir de amanhã, vou me alimentar saudável, vou treinar todos os dias. E na época, a academia não era hypada, igual é hoje. Então, quando eu pesquisei, o que tinha de alimentação era basicamente batata doce, ovo e frango. Então, eu falei, vou comer isso. Fui no mercado, comprei várias barrinhas de cereal e passei 2 semanas sobrevivendo apenas disso. Cortei tudo que eu gostava, sorvete, doce, tudo. E eu lembro que no meu segundo final de semana, depois que eu comecei na academia, eu estava em abstinência. Eu comi naquele final de semana tudo que eu não comi nos últimos dias. Na sexta-feira, eu comi pizza. No sábado, eu comi lanche, eu comi sorvete, eu comi brigadeiro. Eu comi tudo que eu não havia comido. E na segunda-feira, quando eu voltei para academia, eu voltei me sentindo muito culpada, porque eu fiz tudo certinho, mas eu falhei no final de semana. Então, com aquilo eu aprendi que eu precisava de equilíbrio, não de mudar a minha vida tudo de uma vez. Porque do que adianta a gente ser radical se não vai conseguir sustentar? O quarto ponto é como a ambição pode virar ansiedade. Se você não aprender a curtir o processo, você não vai estar realmente feliz com o resultado. O processo até alcançar o que deseja é essencial porque é ali que você vive. A ambição, ela é boa, ela nos move, ela nos dá aquele gás para a gente agir. Só que se você não apreciar o que você está vivendo, o que você está construindo naquele momento, você nunca vai viver de fato o presente. Então, sempre vai estar faltando algo, você sempre vai se sentir atrasada, você vai se comparar e não vai se sentir feliz ou grata por tudo que está vivendo ou pela conquista que você vai ter. Por exemplo, eu estou aqui vivendo o meu processo de criar conteúdo. Eu não sou tão grande quanto eu gostaria ainda, mas eu sei que vai chegar esse momento. Eu sei que vai chegar o momento onde eu vou ter equipamentos melhores, um lugar mais bonito para gravar. Eu sei que vai chegar esse momento. E quando chegar lá, eu quero ter vivido tudo que eu vivi agora. As gambiarras para fazer um tripé, as gambiarras para gravar mesmo com o cachorro latindo de fundo. Entende? É esse momento, é aqui, ó. É isso que a gente precisa apreciar, é o processo. Bom, esses diagnósticos me ajudaram a entender por que eu não estava conseguindo agir com consistência. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que me ajudaram um pouco mais na prática. Primeiro, eu parei de medir o meu sucesso pelos meus melhores dias. Hoje eu consegui construir uma rotina que funciona para mim nos dias que eu estou cansada, desanimada, com pouca energia, porque a vida ela não é feita de picos de inspiração, de motivação, mas ela é feita dos dias comuns, dos dias mais simples. E eu aprendi, isso é real de fato, que a disciplina ela é construída nos dias que você faz, mesmo quando não queria fazer, mesmo quando não tem motivação, mesmo quando não está animada. Porque é fácil fazer algo quando a gente está inspirada. Esses dias, teve um dia que eu estava assim, super motivada, que eu falei, não, vou fazer acontecer. E eu fiz várias coisas, várias. Eu li, eu treinei, eu fiz tudo que eu queria fazer com, assim, com excelência, de fato. Só que no outro dia, eu acordei muito borocochó. Eu acordei, assim, super desanimada, não querendo fazer nada. Só que ainda assim, eu fiz. Porque é nesses momentos que a gente treina a nossa mente,
que a gente transforma a nossa mente em uma mente forte, uma mente disciplinada, uma mente constante. E muitas vezes, durante a semana, o seu pico de energia vai ser apenas um dia na semana ou 2. E os outros dias que você vai estar um pouco mais desanimada, eles vão ser fundamentais. Então eu parei de medir o meu sucesso pelos dias que eu consigo fazer muito, mas sim olhar o todo da minha rotina, da minha vida, e entender que é fundamental fazer mesmo que eu não tenha vontade. E construir uma rotina que funcione para esses dias que eu estou com pouca energia. Segundo, eu comecei a diminuir a meta, mas não o sonho. Eu parei de me perguntar como eu faço tudo e comecei a me perguntar qual é o próximo passo. Quando a gente olha o montante daquilo que a gente tem que fazer, é natural que a gente queira desistir, principalmente se for algo difícil. Então hoje eu tento identificar qual que é a próxima ação, porque a mente ela trava quando tem algo muito grande que você precisa lidar, mas ela lida melhor com pequenos passos. Então, muitas vezes, eu pensar assim, nossa, treinar durante 2 horas hoje, num dia que eu não quero treinar, é algo que realmente vai me fazer querer desistir. Mas eu falo assim, não, eu vou para academia e eu vou treinar só por 30 minutos. Já algo um pouco menor. E às vezes a gente só precisa começar. Então, às vezes é isso, sabe? É diminuir um pouquinho o passo que precisa ser dado, mas não diminuir o sonho. E o terceiro, eu criei sistemas que facilitam a execução. A ideia de criar sistemas é bem fácil e simples. É tornar tudo mais fácil para que você consiga executar. Porque quando você torna mais fácil, você não precisa ficar decidindo o que você precisa fazer. Porque muitas vezes você cansa sua mente só tendo que tomar essas decisões. Então, quanto menos tempo você gasta decidindo, mais energia você tem para executar. Tornar algo simples, ok? Deixar a minha roupa separada para mim ir treinar, por exemplo. Deixar o meu livro separado, onde eu possa ver para mim ler o livro. Fazer coisas que facilite o seu processo. Bom, hoje eu já não me considero uma pessoa ambiciosa e preguiçosa. Eu tenho os meus momentos difíceis, meus momentos de falha, de dificuldade, de perfeccionismo. Eu ainda tenho esses momentos, tenho os meus momentos de medo. Só que hoje eu tento lidar melhor com eles. Eu aprendi que é necessário caminhar antes de começar a correr. E talvez para a gente que quer mudar as nossas vidas, para a gente que tem a ambição de querer fazer coisas diferentes, a gente não precisa mudar tudo de uma vez. A gente só precisa fazer o que importa, um pouco de cada vez, o tempo suficiente. E bom, esse foi o primeiro episódio da série Café e Conversa, uma série que eu quero trazer aqui para o canal, onde a gente vai sentar e tomar um cafezinho, conversar sobre coisas reais, sobre a vida, sobre querer evoluir. E bom, a ideia era tomar o meu café, mas eu me empolguei conversando. Ainda tá gostoso, ainda tá assim, ó, no ponto. Se você se identificou com algum desses diagnósticos, escreva aqui nos comentários, eu vou amar saber. E bom, muito obrigada por assistir até aqui, isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa assistir isso também. Muito obrigada de coração, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!